Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Este é o quadro de perguntas e respostas, onde eu trago perguntas super interessantes enviadas por vocês, sejam aqui em algum comentário de vídeos no YouTube, seja lá em vídeos no Instagram, no direct, seja pelo site. Perguntas que eu acho muito relevantes e pertinentes, e aqui a resposta não vai ajudar só a pessoa que fez a pergunta, mas eu trago aqui abertamente para que possa ajudar outras pessoas também no seu desenvolvimento pessoal. Muito bem, a pergunta que eu tenho para trazer aqui para vocês hoje é o seguinte: como manter o foco para os estudos? É uma pergunta bem específica relacionada sobre foco direcionado para os estudos. Então, hoje o que é que existe? Existem muitas pessoas que estão aí motivadas, interessadas em passar em um concurso público, ou ainda estão na escola, né, querem terminar o seu ensino médio, ou querem prestar vestibular, Enem, enfim, entrar numa faculdade, ou já estão na faculdade e querem se concentrar nos estudos para poder finalizar o seu curso com sucesso, ou enfim, ou estudar para concurso público. E o desafio dos estudantes é conseguir estudar com qualidade, manter ali o foco para que tenha bom êxito na prova. Eu lembro quando eu era estudante, né, eu passei por uma fase muito difícil. Teve uma época que eu tinha muita dificuldade de me concentrar nos estudos. Teve uma época na faculdade que eu estava passando por muita ansiedade, estava passando por algumas dificuldades pessoais e isso interferiu diretamente no meu estudo. E eu lembro de sofrer muito, porque eu queria muito estudar, eu queria ter sucesso não só com a questão das notas, ter excelentes notas, mas aprender conteúdos que iriam me ajudar na minha profissão. E houve um período ali na metade do curso que eu tive muita dificuldade, passei por alguns problemas emocionais e tal, e eu sofri muito com essa questão de não conseguir ter o foco, porque emocionalmente eu não estava bem e acabava eu sentindo minha cabeça cheia de coisas e fazia com que eu tinha dificuldade de me concentrar e de me comprometer com os estudos. Como é que isso foi resolvido, tá? Como é que, para mim pessoalmente, como é que isso foi trabalhado na minha vida? O processo terapêutico que eu passei, o acompanhamento psicológico, me ajudou muito, né, no meu autoconhecimento, para trabalhar todas aquelas questões que estavam me angustiando naquele momento. Isso foi um divisor de águas na minha vida, então isso já ajudou a resolver muita coisa mesmo. Por outro lado, houve uma questão de um processo de autoconhecimento profissionalmente para mim, para eu entender qual era a área que eu mais gostava de estudar. Porque até os meus 20 e poucos anos, eu achava que eu não gostava de ler, por exemplo. Eu não tinha o hábito da leitura, não gostava. Sabe aquela fase lá do ensino médio, do ensino fundamental e do médio, que os professores de português, literatura, passam para você ler aqueles livros lá, Senhora, Iracema, os livros de Machado de Assis, a Luiz Azevedo, aquelas coisas todas. Eu tinha dificuldade porque eu não tinha tanta vontade. Tinha alguns livros que eu gostava e que eu ia até o final, tinha outros que eu não gostava muito, e aí lia a pulso. Então eu tinha na mentalidade que eu não gostava de ler, porque eu não queria ler muitos livros que eu era obrigada a ler, eu não queria ler. Isso aconteceu na escola, aconteceu na faculdade. Mas quando eu entendi qual era a área que eu queria trabalhar, o que é que eu gostava de estudar, eu passei a ser uma apaixonada por leitura. Então, tudo que diz respeito hoje à minha área, a minha abordagem que eu trabalho é a terapia cognitivo-comportamental. Então, tudo que vem dessa área, eu leio e não me canso. Quando eu fiz a minha formação em coaching, por exemplo, eu fiz em 2013, eu me lembro naquela época que eu comecei a ler coisas relacionadas à neurociência, à programação neurolinguística, comecei a ler algumas coisas voltadas a autores como Tony Robbins, enfim, outros lá dos Estados Unidos que são bem focados nessa área aí do coaching. Eu estava apaixonada, encantada, porque era um conhecimento novo, eu devorava vários livros, eu conseguia focar e me concentrar. Então, o fato é, em primeiro lugar, eu trabalhei a questão de, emocionalmente, aquilo que estava me atrapalhando, me gerando ansiedade, angústia, que atrapalhava as minhas questões profissionais e de estudo. Eu trabalhei essas questões para que isso não me perturbassem mais. E outra foi a questão da identificação, o que é que eu gostava, o que é que eu queria me aperfeiçoar. Isso me ajudava também para que eu conseguisse ficar mais tempo estudando, porque eu estava estudando algo que me interessava, algo que eu tinha sede em aprender. Mas o que é que eu posso mais contribuir para vocês sobre essa questão? É preciso que ao estudar você tenha uma rotina, você estabeleça uma rotina que favoreça você
poder estudar. Então, por exemplo, você tem um local apropriado, um local que seja confortável, que tenha o mínimo de organização possível, porque se você vê um ambiente muito bagunçado, isso acaba bagunçando sua mente para você se concentrar e estudar. A questão de horários tem que ser uma coisa muito personalizada para você. Tem gente que se adapta muito bem em tirar uma sequência de várias horas estudando direto. Para outras pessoas isso não funciona. Para outras pessoas é melhor fatiar. Estudar 40 minutos e descansar 20, depois estuda mais 40 e descansa 20. Para outras pessoas é um pouco mais complicado, tem que diminuir, tem que ser estudar 20 minutos, descansa 10, estuda mais 20. Então você tem que ver qual é a sua melhor forma de organização, de planejamento dos horários de estudo que fique mais fácil para você. Outra coisa interessante para você observar é quais são os melhores horários para você estudar. Tem pessoas que são mais diurnas, elas têm mais energia durante o dia, durante a manhã. Outras pessoas, durante a manhã, elas se sentem muito improdutivas e sem energia, elas funcionam melhor ali à noite. Tá? Então você tem que ver qual é o melhor horário que você percebe que você está com mais energia, com mais disposição para estudar. Tá? E aí outra coisa também que eu quero apontar para vocês é que muitas pessoas falam sobre essa questão assim, eu não consigo ter foco porque eu estou começando a estudar, daqui a pouco o pensamento dispersa, eu fico pensando em outras coisas, aí eu me estresso, fico ansioso e aí eu acabo desistindo. Você precisa entender que os pensamentos eles brotam na nossa mente o tempo todo e a gente não tem controle sobre isso. Precisamos ver os nossos pensamentos como se a gente estivesse olhando para uma pista. E aí nessa pista estão passando carros de um lado e do outro, passando para lá e para cá. E não tem nada para você fazer, você só vai observar esses carros passando para lá e para cá. Da mesma forma, são os nossos pensamentos da nossa cabeça. Então deixa os pensamentos irem, passarem e não tem nada. Você está ali estudando, tentando se concentrar, passa um determinado pensamento e deixa o pensamento passar. Ele vai fluir dentro da sua cabeça e ir e vir. E tudo bem. Agora se você faz com isso, ficar com raiva de você, ficar estressado, angustiado, aí você realmente não vai conseguir ter foco, não vai conseguir estudar, tá? Então teve muitas dicas aqui que eu trouxe para vocês relacionadas a esse assunto, espero poder ter contribuído, tá? Deixa aqui também a sua pergunta, a sua participação é muito importante aqui, tá? Eu amo ler os seus comentários, amo ler as suas perguntas, então deixa a tua pergunta, o que é que você quer saber que vai te ajudar a ir para o próximo nível na sua vida. Coloca a tua pergunta que eu posso responder lá aqui no canal, tá bom? Grande beijo e abraço, nos vemos no nosso próximo vídeo.